Primeira informação, eu leio hebraico. Segunda informação. Sim. Segunda informação. O texto hebraico, quando você diz Elohim, então você está fazendo uma crítica de quem... se você ler o texto hebraico de verdade, não sei o que, você vai perceber... Então, se você lesse o texto hebraico de verdade, você não precisaria dizer Elohim, meu amigo. Porque o texto dos 10 mandamentos não te proíbe pronunciar o nome, te proíbe carregar esse nome. Então, e carregar o nome não significa apenas uma menção. Significa que você não pode viver em desacordo com o nome. Vamos lá, o Leonardo, ele fala o seguinte: diante da estrutura tripartida da Tanar e do papel fundamental da Torá para o judaísmo, como a teologia... É a pergunta para os cristãos, né? É. Ah, tá. Como a teologia cristã lida com a tensão entre a continuidade da revelação e o surgimento de um novo testamento? A base bíblica clara para essa nova aliança? Posso começar? Bom, vamos lá. Primeiro traduz aí... O que ele está dizendo é o seguinte, como que o cristão defende a ideia de que a escritura continua depois de Malaquias, por exemplo? Ele perguntou o tema do podcast. Exatamente. Então, dentro do podcast, vai começar agora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa assumir é que nós não sabemos tudo sobre Deus. E tudo que a gente sabe sobre Deus é revelação. Ou seja, é o que está revelado nas escrituras. Deuteronômio 29 diz exatamente isso. Então, tudo que podemos saber sobre Deus é a partir do que ele revelou. A gente só sabe sobre Deus o que ele disse. A gente não sabe mais nada. E a gente também sabe que ele não disse tudo sobre ele. Ele disse o que a gente precisa saber. E a gente vai, na eternidade, passar a eternidade conhecendo Deus. Porque o Deus verdadeiro é insondável. Ou seja, se você sabe tudo sobre Deus, então é um Deus falso. O Deus não revela. Porque o Deus verdadeiro é insondável. Agora, esse Deus que é insondável, ele vai se revelando nas escrituras. Por exemplo, há um padrão de plural. Os rabinos não vão gostar disso, mas há um padrão de plural quando se trata de Deus na Bíblia. A partir da primeira vez que Deus é mencionado, ele é mencionado por um nome genérico, que é isso. Vocês falam Elohim, mas o termo é Elohim, né, na verdade. No plural. É que no lugar do K é o H, né, que vocês não vão pronunciar Elohim. Mas... Gênesis 1, 26, 27 diz, façamos... Isso. Há um padrão de plural na Bíblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Façamos o homem à nossa imagem, desçamos e confundamos a língua do povo e tal. Há um padrão na Bíblia. Ou seja, Deus vai se revelando nas escrituras. Lá em Jeremias 31, eu fiz a pergunta e aí o texto diz assim, que haveria uma Berit Hadashah, veja, não é uma nova interpretação, não. É uma nova aliança, é um novo acordo, é um novo trato, é um novo pacto, é um novo mandamento, é um novo testamento. E esse Novo Testamento está prometido em Jeremias capítulo 31, e aí ele faz, inclusive, a analogia dizendo o seguinte: não conforme o primeiro que eu fiz com os vossos pais quando saíram do Egito, não sei o que lá. Ele cita, inclusive, lá os mandamentos. Exatamente. Aquele lá não foi suficiente. E aí vai haver um novo testamento. A partir dessas informações, a gente entende, então peraí, tem mais alguma coisa para chegar. Tem mais revelação de Deus, sobre a sua obra, sobre a salvação, para entendermos. E aí a gente entende que, a partir de Jesus de Nazaré, que se cumpre a profecia de Daniel capítulo 9, que se cumpre a profecia de Jeremias capítulo 31, versículo 31, e especialmente, Mirra, a profecia de Daniel capítulo 2. Porque o Daniel capítulo 2 tem um sonho de Nabucodonosor, e o Nabucodonosor teve um sonho da estátua, tal, ele não conseguia interpretar o sonho, e o Daniel falou para ele assim: você sonhou com o fim de tudo. Deus mostrou para você como tudo termina. E eles, como tudo termina? Tudo termina com um reino que jamais será abalado. E esse reino que jamais será abalado, que é dito lá em Daniel capítulo 2, depois no capítulo 7, novamente também e tal, essa é justamente a pregação de Jesus. A primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus
está chegando, o reino de Deus está próximo. Já era de João Batista, né? Exatamente. Jesus, Então, depois Pedro pega... então Jesus vem falando exatamente sobre esse reino que os judeus gostam de falar de era messiânica, e Jesus começa a falar desse reino e na sua vinda, na sua volta, no retorno glorioso de Cristo, que está lá tanto no Antigo Testamento, em Zacarias 14, como no Novo Testamento, no Apocalipse, é o ápice desse reino que vai tomar conta de todo o mundo. E esse reino não é de uma dinastia, não é somente de filhos de Abraão, mas é de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, baseado nisso, nós entendemos que o cumprimento de tudo isso se dá no Novo Testamento, na Brit Hadashah. Comentários de vocês? Sim. Veja, cristãos têm exatamente por lerem a Bíblia no português e fazerem de Deus ele o plural. O nome Elohim, que a gente não pode falar... Na verdade, vocês podem, né, Mirra? É só um costume humano, né? É um costume judaico, então. É um costume judaico. Não tem um texto na Bíblia, na Mas Torá, que fala que te proíbe de falar. Mas é por Mano, muda o H pelo K. É só pra você não É que falar assim, o nome de Deus. É que assim, o texto não fala falar em vão. Já que você está falando de hebraico, o que o texto diz em hebraico? Não diz o diga o nome do seu Deus. Não é dizer. É jurar. Não é jurar. Carregar. É carregar. Não é sobre você falar. Se você falar Elohim e Elohim, desculpa, é só se você leva esse nome em vão. Isso é um costume, Entende? mas tudo bem. É que assim, isso por respeito. é que assim, ó, Não, mas só pra poder responder a tua pergunta. é que assim, o Mirra tá falando isso pra me dar uma carteirada. Ele tá dizendo o seguinte, ó, com todo carinho. Ele tá dizendo o seguinte, ó. Como você não lê em hebraico, Né, mas tipo ele assim, mas primeiro. eu mas ele ia falar outra coisa. Tanto Não. judeu que não lê... Não, peraí. Ele sabe onde eu vou chegar. Eu sei que ele Então, sabe calma onde aí. Eu sei. Então vamos lá. Primeira informação. Pastor César já temos histórico. Ah, entendi. Eles já, Primeiro- eles é que já assim, ó, debateram antes. Primeira informação, eu leio hebraico. Segunda informação. Sim. Segunda informação. O texto hebraico, quando você diz Elohim, então você está fazendo uma crítica de quem... se você ler o texto hebraico de verdade, não sei o que, você vai perceber... Então, se você lesse o texto hebraico de verdade, você não precisaria dizer Elohim, meu amigo. Porque o texto dos 10 mandamentos não te proíbe pronunciar o nome. Te proíbe carregar esse nome. Então, mas aí- E carregar o nome não significa apenas uma menção. Significa que você não pode viver em desacordo com o nome. Entendo tudo, mas eu faço isso por respeito ao meu Deus, que eu não posso chamar isso de É que Elohim também não é o nome dele. Não, se eu posso, eu até posso falar Elohim Acherim. Eu posso falar. O que quer dizer? Elohim Acherim são outros deuses. E aliás, Não. próprio. Fala Elohim como Deus verdadeiro. Vamos ver se você fala. Elohim. Esse é o Deus verdadeiro. Então você pode dizer Na agora. verdade, Elohim é um atributo, é um adjetivo para o Yud Kei Vav Kei. Hashem Hua Elohim. Hashem, ele é dono dos poderes. A tradução literária de Elohim é poderes. Bereshit bara Elohim. No Eu início posso falar the criou- power The power of the king of the power of the... The power of the king the man. Até eu tô sabendo do The Você Power tá of the vendo? King, até o Rabino tá sabendo. Mas Deixa eu aí quero minha chegar. questão, vamos lá. Mas vai respondendo o que você tá falando. Elohim não é o nome de Deus. O nome de Deus é Yud Kei Vav Kei, e tem outros vários nomes de Deus, você sabe disso. Na verdade é Yod He Vav He, né? Mas Yud tudo Kei bem. Vav Kei. Que a gente fala Yud Kei Vav Kei. A gente faz isso pelo respeito. Eu entendo. Veja, Elohim é um adjetivo do Deus ser o Todo-Poderoso. E é por isso que a gente fala Elohim Acherim. A própria Torá reconhece que existem outras forças e chama isso de Elohim Acherim. Se vocês endeusarem Elohim Acherim, outros que tenham forças, porque Deus diz que existem outras forças. Ele reconhece que existem outras forças, mas eu não quero que você vá para essas forças, eu quero que você reconhece a mim. Aqui nasce essa coisa de você dizer a pluralidade, pronto, daqui já nasceu 3. Como vocês também falam, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Não sei se tu Yahid. Mas se você soubesse o hebraico, você vai ver que Echad é muito mais que Yahid. Echad é muito mais um. É muito mais mesmo. Então, É mais mesmo. então nunca nesses lugares Inclusive vão te- numericamente. ou seja, mas ele representa a unicidade de Deus. Então não dá pra você trazer essas fontes e me dizer, tá vendo? Tem várias outras forças, porque na Torá está escrito Elohim. Elohim não quer dizer nada que tem outras, que Deus ele pode se dividir. Deus é o poder, é o dono das forças, e por isso que está na pluralidade. Já responderam os nossos sábios sobre faremos o homem. Deus se aconselha com seus anjos, a gente sabe disso. Mas quando Deus criou o homem, lá em Gênesis... E os anjos são criadores?
Não, ele se aconselha com... Não, faremos. Não, faremos homens. será que a gente deve fazer o homem? Será Deus está perguntando para os anjos, é isso? Exatamente, para um ensinamento para os seus juízes. Será que nós podemos fazer os homens? É isso? Autorização. Não tá pedindo autorização. Deus pode fazer o que ele quiser. Ele está falando, o que vocês pensam sobre a criação? Nascer Adão? Mas é assim que está no hebraico? Nascer Adão. Assim que tá no hebraico. Gênesis 1, 26. Façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Nascer Adão. Faremos o homem. O que vocês acham disso? Os anjos foram contra. Sim. No final a decisão é de Deus. E como está escrito na hora da criação? Como está o texto na hora da criação, pastor César? Vaivra Elohim et Adam, no singular. No singular. Na hora da criação... Isso diz que é 1 e 3, né? A trindade é isso aí. Então, mas aí vocês casam trindade em tudo, não adianta. Abraão tá lá com Deus, aí vem 3 anjos, trindade. Não dá pra vocês... Incrível que os próprios apóstolos não falam de trindade, isso nasce 300 anos depois. Como você não vê uma inconsistência na tua própria religião? Quando a trindade não nasce de Jesus, nasce 300 anos depois? Nasce sim, no Gênesis 1 já tem a trindade. Onde? Façamos o homem a nossa imagem semelhante, Gênesis 1, 26. Mas então aí eu posso dizer que é 4 também. Eu posso dizer que é 5 também. Não, é Pai, é Filho. Você tem razão. Você tem razão. Você pode dizer que é mais do que 1. O que nós entendemos é que ali pode ser mais de 1. É só isso. O que nós vamos o que depende isso, se é 1, 3 ou 10 ou 50, é a revelação. E na revelação existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Isso está em Gênesis 1. Gênesis 1, então, 2, 1, 3. A minha pergunta é por que isso não nasce do próprio Jesus falando dessa forma ou dos seus alunos? João falando... 10:30. Eu e o Pai somos um. Então, ele fala isso, mas ele não fala Pai, Filho, isso é Trindade? Fala sim. É criação humana. Mateus capítulo 28, versículo 19, lê aí. E aí tá escrito Trindade lá? Tá escrito assim, que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, mas aí vocês criaram... A Bíblia não tá na Bíblia. Veja, mas disso vocês dividiram Deus. Vocês dividiram Deus em 3. Não, beleza. Vocês fizeram 3 entidades para Deus. Então, mas isso aí, não tá na Bíblia. Aí, como eu disse, o que nós temos é a revelação. Na revelação, Deus se apresenta de forma plural o tempo todo. E você sabe disso. Certo. Então, é um plural de majestade, é um plural de glória, é um plural que ele está conversando com os anjos. Veja se faz sentido a sua proposta. Você está dizendo que Deus está perguntando para os anjos se ele vai criar. Isso não é o que diz o texto. Isso é o que dizem os rabinos que vieram depois e comentaram o texto. Adão, eu concordo que está no plural, mas é o mesmo Deus que vem no Monte Sinai e diz: eu sou o teu Deus que te tirei do Egito, sou o único, você não pode dividir, você não pode ter outro, não pode ter imagem. Isso, ele está certo, é isso mesmo. É isso mesmo. É um único Deus. Então, mas você não pode usar da palavra plural, que na verdade, para quem entende hebraico bem, sabe que existe uma linguagem muito respeitosa quando você diz no plural. Quando você um plural assim, majestático, é verdade. É uma coisa muito mais respeitosa, e a linguagem da Torá mas é assim, plural. Mas isso não vem remeter à Trindade, isso que eu quero dizer para vocês. Então, vamos lá. Isso é uma interpretação romana. Então, você está dizendo que é romana, né? Mas há um sem número de provas de que antes do Concílio de Nicéia, porque você deve estar falando do Concílio de Nicéia. Correto. Muito antes do Concílio de Nicéia, a igreja já defendia Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus Cristo defendeu essa ideia. Então, mas nem o próprio Paulo falava que Jesus é Deus. Quando você lê as cartas de Paulo, do que eu já li, Deus e Jesus. Deus e Jesus. Mas para vocês o Deus é Jesus. Como pode ser Deus e Jesus? Isso não bate com a teoria de que ele se manifestou no cara em carne e é o próprio Deus. Porque ele chama de Deus e Jesus, Deus e Jesus. Vamos ler então o que Paulo diz aqui em Tito capítulo 2, versículo de número 11 a 13. O texto diz o seguinte, Tito 2, 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos que renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, obrigado por esse texto. Aí ele coloca-se em contradição. Porque se ele Deus... Se ele que assim, agora há pouco você disse que o Paulo não falava que Jesus é Deus, né? Agora ele está dizendo que ele é um grande Deus. Então, mas aí como ele pode dizer Jesus e Deus e Jesus, Deus e Jesus, depois ele fala que é o próprio... É isso que eu falo, que o Novo Testamento está cheio de inconsistências. É porque na sua cabeça, com todo respeito,
você está dizendo 2 deuses diferentes, e não é o caso. É um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas, não diferentes, distintas, não separadas, Deus distintas. sempre veio para o mundo com o nome Yud-Kei Vav-Kei. A partir do cristianismo, vocês revelam para o mundo que Deus tem um nome chamado Jesus. Tanto que vocês falam, vai ser salvado para Jesus, a eternidade Jesus. Mas esse Deus não é Jesus, é o Yud-Kei Vav-Kei. Vocês de repente revelaram 4.000 e poucos anos depois da criação do mundo que o Deus tem um nome chamado Jesus? O nome de Deus é Yud-Kei Vav-Kei. Então vamos lá. Deus tem um nome. Deus tem vários nomes na Bíblia, na verdade. Correto. Vários nomes na Bíblia. Existe um nome que é o nome próprio de Deus, que é o que você chama de Yod-Kei lá. Na verdade é Yod-He Vav-He. Para quem sabe hebraico é Yod-He Vav-He. Eu sei hebraico. Mas você fala errado. Então, mas eu sei falar rei. Mas na hora de juntar as 4 letras, eu, por respeito a Deus, eu só faço isso no momento de Por respeito a Deus, você fala errado, certo? Não que eu falei errado, eu não quero falar só o nome de Deus na hora O nome de Deus tem reza. 4. O nome de Deus tem 4 letras, correto? Yud, faz um espaçozinho rei, depois faz um Vav. espaçozinho, vav, e depois faz rei. Eu só não posso falar junto porque eu só falo isso na hora da reza. Ok. Ou na hora que eu tô estudando. Então para não falar o nome certo, você por fala o nome respeito, errado. é por respeito. Ele Tá sabe, tudo bem, sabe. eu Você entendi. pode só